Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai fazer um mergulho um pouco mais fundo para entender como o Python realmente pensa. Vamos desvendar 3 funções que são tipo janelas para a gente espiar o cérebro da linguagem. Estão prontos? Então, bora lá! A gente usa variáveis o tempo todo, né? Mas já pararam para pensar o que de fato acontece lá dentro, por baixo dos panos? Quando a gente digita um simples x igual a 10, o que o Python está fazendo nos bastidores? Essa é a pergunta que vai guiar nossa investigação de hoje. E para resolver esse mistério, nós vamos usar 3 ferramentas de investigação que o próprio Python oferece para a gente. Elas vão permitir que a gente espie o funcionamento interno do nosso código de um jeito que talvez a gente nunca tenha visto antes. Nossa primeira ferramenta é a função type. Pensa nela como se fosse uma lupa de detetive. Com ela, a gente consegue examinar qualquer variável, qualquer valor e descobrir exatamente qual é o tipo de dado daquilo ali. É a nossa primeira pista para entender o que está acontecendo. Vamos ver isso na prática, que fica mais fácil. Imagina que a gente tem 4 variáveis. Primeiro, A é igual a 10. Depois, B é igual a 3.14. Aí vem um C, que é o texto Python é incrível. E por último, D é igual a true. Se a gente usa o print type em cada uma delas, é como se a gente estivesse perguntando: e aí, Python, o que você entendeu que cada uma dessas coisas é? É nossa primeira espiada nos bastidores. E olha só a resposta dele. Pode parecer um pouco técnico, né, com esse class na frente, mas a mensagem aqui é simples e muito poderosa. Em Python, tudo é um objeto. Aquele número 10 não é só um número, ele é um objeto da classe int, ou seja, um inteiro. Isso é fundamental. E aqui, ó, se liga nessa dica que vale ouro, de verdade. Quantas vezes um código quebra e a gente fica sem entender o porquê? Muitas, mas muitas vezes mesmo, o erro está escondido no tipo da variável. Usar o type é uma das formas mais rápidas e eficientes de debugar e achar a raiz de um problema. Fica a dica. Beleza, a gente já sabe identificar o tipo. Agora vamos um passo além com a nossa segunda ferramenta. A função ID é como se fosse o RG de um objeto. Ela dá pra gente um número de identificação único, que na verdade é um endereço daquele objeto na memória do computador. E isso nos leva a uma pergunta bem intrigante. Se a gente tem x igual a 5 e depois y igual a 5, será que o Python cria 2 objetos 5 separados lá na memória ou será que ele é mais inteligente que isso? Vamos investigar. E a resposta é surpreendente. Quando a gente define, por exemplo, x igual a 5 e logo depois y igual a 5 e pede o ID de cada um, o resultado é o mesmo. Olha que genial! O Python é esperto. Para valores imutáveis e simples como inteiros pequenos, ele não gasta a memória criando o mesmo objeto 2 vezes. Ele simplesmente faz as 2 variáveis apontarem para o mesmo lugar. Agora olha o contraste. E se a gente pegar esse mesmo número 5, mas colocar ele dentro de uma lista com z igual a 5? Aí o resultado é um ID completamente diferente do ID do número 5 sozinho. E por que isso? Porque listas são objetos mutáveis, ou seja, elas podem ser alteradas. Então, cada lista precisa ter seu próprio endereço exclusivo na memória. E este slide aqui ilustra a consequência disso de forma brilhante. A gente cria a lista A. Depois, a gente diz que B é igual a A. Nesse momento, atenção, a gente não está criando uma nova lista. A gente está só criando um novo apelido para a lista original. É por isso que quando a gente modifica a lista usando B, a variável A também reflete essa mudança. Elas são apenas 2 nomes para o mesmo objeto na memória. Entender isso evita muitos, mas muitos bugs. Chegamos na nossa terceira e última ferramenta, o isInstance_of. Se o type é a lupa e o ID é o RG, o isInstance é o segurança da festa. A função dele é garantir que só entre no seu código o tipo de dado que você está esperando, tornando tudo muito mais seguro e previsível. E aqui está um cenário super comum. Imagina uma função que espera um número, mas o dado vem de um formulário ou direto de um usuário e chega como texto. O que acontece? O programa quebra. Como é que a gente pode se prevenir e criar um código que seja mais robusto? A sintaxe é bem simples. Suponha que temos idade igual a 25 e nome igual a Maria. Se a gente perguntar isInstance idade int, o Python retorna true, verdadeiro. Mas se perguntarmos isInstance nome int, ele retorna falso, falso. É uma verificação direta que responde com verdadeiro ou falso, bem direto ao ponto. E a função é ainda mais poderosa. Digamos que uma função possa aceitar tanto inteiros quanto números de ponto flutuante, os floats. Dá para verificar os 2 de uma vez só.
É só passar uma tupla de tipos, como int, float, e a função isInstance vai retornar true se o valor for de qualquer um desses tipos. Uma mão na roda. E com isso, a gente resolve o nosso problema inicial. Olha que elegante. Dentro de uma função, antes de fazer qualquer operação, a gente pode usar uma verificação simples. If isInstance valor int. Se o valor for um inteiro, o código prossegue. Se não for, em vez de quebrar, o programa pode mostrar uma mensagem de erro controlada. Isso é o que a gente chama de programação defensiva, um pilar de um código profissional e robusto. Muito bem, investigamos o cérebro do Python e agora temos um kit de ferramentas poderoso. Vamos só organizar o que a gente aprendeu para deixar tudo bem claro na nossa mente. Então, o resumo da ópera é: use type para descobrir o que é alguma coisa. Use ID para saber se duas coisas são, na verdade, a mesma coisa. E use asInstanceOf para garantir que os dados estão no formato correto antes de usá-los. Cada uma tem seu lugar e sua hora certa de brilhar. E assim a gente chega ao final da nossa análise. Dominar essas 3 funções, de verdade, muda o jogo e eleva o nível da nossa programação. E eu quero deixar essa ideia final com vocês. Ao aprender a usar type, ID e isInstance, a gente não está só aprendendo comandos novos. A gente está ganhando a habilidade de ver o que acontece por dentro, de entender a lógica do Python. A gente passa de apenas escrever código para realmente entender a linguagem. Se essa nossa análise de hoje ajudou a clarear as coisas, um gesto simples como curtir o vídeo já ajuda demais o nosso trabalho a alcançar mais gente. Compartilhar com um colega que também está nessa jornada de aprender Python é ainda melhor. E claro, o espaço de comentários é de vocês. Sugiram um próximo tema que gostariam de ver desvendado por aqui. As melhores sugestões viram o motor do canal. E para não perder nada, já sabe, né? Se inscreve e ativa as notificações. E por último, para quem sente que pode e quer dar um apoio extra, a gente criou um link no tipa.ai. Qualquer contribuição é um incentivo gigantesco e nos ajuda a dedicar mais tempo e recursos para criar conteúdos cada vez melhores. O link está aí na tela e na descrição. De verdade, muito obrigado pelo tempo e pela atenção de todos. A gente se vê na próxima!